Quando eu falei de demonstração por contradição, muita gente acabou reclamando que eu não falei talvez da demonstração mais famosa de demonstração por contradição. E daí, como o pessoal pediu tal, porque fazer um videozinho extra e falar sobre ela então. Então aqui, vamos então mostrar agora aqui porque raiz de 2 é um número irracional. Então, vamos primeiro começar lembrando aqui alguns conceitos, né? A gente tem, em primeiro lugar, um conjunto, que é o conjunto dos números naturais, que é representado por um nzinho assim. Esse conjunto, normalmente, isso depende muito de onde você está vendo, existem duas definições, ele é composto por 0, 1, 2, 3 e assim vai, ou ele é composto por 1, 2, 3, 4 e assim vai. Então aqui para os caras ficaram enchendo o saco que eu coloquei o zero, tá aqui. Os naturais são representados por ou com zero ou sem com zero. Isso é uma questão de definição, não me importa para essa discussão aqui. Um outro conjunto de números que a gente tem é um conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, eles são os naturais, 0, 1, 2, 3, mas também menos 1, menos 2, e assim vai. Então, todos os conjuntos que são os naturais, mais as suas contrapartes negativas. E você tem o conjunto que a gente fala que são os conjuntos dos racionais, dos números racionais, que são os números que são expressos por frações. Então, o que é uma fração? 1 sobre 2, 1 sobre 3, 3 sobre 2, 25 sobre 7. Todos esses números aqui são números racionais. Então isso aqui é uma definição. Então como é que a gente define um número racional? Um número racional, então, ele é um número. Então, um número racional é um número que é escrito da forma P sobre Q com P e Q sendo inteiros. Então, isso aqui é o que representa um número que ele é um número racional. Então, se você pegar qualquer número que seja escrito dessa forma aqui, com P e Q sendo inteiros, você pode representar ele com um número racional. Para o pessoal que vai encher o saco aqui, tudo bem, Q tem que ser diferente de zero, mas, de novo, é detalhe da demonstração que a gente vai fazer. Então, de novo, o número, vamos pegar aqui o número 1. O número 1 é P, o número 1 é racional, porque ele é expresso com P igual a 1 e Q igual a 1. Tá? Então, isso aqui é um número racional. É um número que ele expressa dessa maneira. Então, o número meio seria, então, meio seria P igual a 1 e Q igual a 2. Então, esse aqui é o número meio. Só que tem uma coisa muito interessante aqui. Um número racional, ele pode representar, existem várias maneiras de representar um mesmo número de uma escrita racional. Então, a gente sabe que meio é igual a 2 quartos, que é igual, deixa eu voltar aqui, que é igual a 3 sextos, que é igual a 10 sobre 20, que é igual a 1000 sobre 2000. Todos esses números representam
o mesmo número. Todos podem ser escritos. Eles representam sempre o número, isso aqui é tudo igual ao número 0,5. Então a gente tem que entender, em primeiro lugar, que existem diversas maneiras de representar o mesmo número de uma forma racional. Então esse é um primeiro fato que a gente tem que lembrar. Existem diversas maneiras de representar o mesmo número na sua forma racional. Mas existe uma forma que a gente fala que é a forma irredutível. Porque a gente sabe, vamos pegar aqui, por exemplo, 2/4. A gente sabe que 2/4 é 2 vezes 1 dividido por 2 vezes 2. Então a gente pode cortar aqui esse 2 com esse 2 e isso aqui vai ser igual a meio. Aqui não existe uma maneira de reduzir mais esse meio de maneira que ele seja uma forma e que ele fique sendo da forma que a gente falou, com P e Q sendo inteiros. Não existe mais. Então essa forma aqui é a forma irredutível do número. Então, um número racional pode ser escrito de diversas maneiras, mas todo número racional tem uma forma irredutível. Uma outra maneira da gente falar, e aqui é só realmente para poder ensinar um termo para vocês, é que a gente fala que quando não existem mais formas de reduzir P e Q, então esses dois números aqui, nós definimos, então isso é uma definição, que P e Q são, eu vou até botar em verdinho aqui, primos entre si. Então isso aqui é uma definição do que são primos entre si. São dois números que não têm maneiras de dividir mais os dois ao mesmo tempo. Então, a gente pode... Então, um exemplo, de novo, 1 e 2 são primos entre si. 2 e 4 não são primos entre si. Então, eles são... Essa é a definição. Então, agora a gente meio que tem tudo que a gente precisava saber para poder provar um teorema muito interessante. Eu até começar uma página nova aqui. Vamos começar a provar um teorema. Eu quero provar com esse teorema que raiz de 2 não é racional. Então, o que eu quero provar é que não existem dois números P e Q. Então, isso aqui implica que não existem P e Q naturais, porque o número é positivo, então pode ser os naturais, tal que raiz de 2 seja igual a P sobre Q. É isso aqui que a gente quer demonstrar. A gente quer demonstrar essa coisa aqui, que não existe esses P's e Q's. Então, para isso, a gente vai fazer uma demonstração por contradição. Então, vou fazer uma traço aqui. Então, por contradição, eu suponho que existe P e Q que raiz de 2 é igual a P sobre Q. Então eu estou supondo isso aqui. E além de tudo, como eu estou supondo, eu posso supor
que P e Q são primos entre si. Então eu estou supondo isso aqui. Por quê? Porque eu podia representar esses números de qualquer maneira. Então a representação de primos entre si é uma maneira de representar. Eu estou escolhendo fazer isso aqui. Então, de novo, não existe um número que vai dividir P e Q que vai mudar eles, né? Um vai dividir sempre, mas não é o caso aqui. Então, agora vamos ver o que a gente sabe aqui. A gente sabe que raiz de 2, então, na nossa suposição, é igual a P sobre Q. Logo, isso implica que raiz de 2 vezes Q é igual a P. Isso aqui é uma simples manipulação. Eu multipliquei os dois lados por Q e cheguei aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou elevar esse número aqui ao quadrado, dos dois lados. Então eu vou pegar aqui e vou levar aqui ao quadrado e vou levar aqui ao quadrado, tá? Então, isso aqui... Opa, deixa eu arrumar a cor aqui que eu errei. Isso aqui implica, então, que 2 vezes Q ao quadrado é igual a P ao quadrado, tá? Então a gente chegou nisso aqui. A gente chegou então que 2Q ao quadrado é igual a 2P ao quadrado. Isso implica que se P ao quadrado é par, logo P é par, certo? Então, se P é par, P pode ser escrito como 2M, com M pertencente aos naturais. Porque se M é par, ele pode ser escrito dessa maneira aqui, se P é par. Então eu posso chegar aqui em cima e substituir 2Q ao quadrado é igual a 2M ao quadrado, que é igual a 4M ao quadrado. Então a gente chega aqui que 2Q ao quadrado é igual a 4M ao quadrado, o que implica que Q ao quadrado é igual a 2M ao quadrado. Só que agora a gente viu que Q ao quadrado também é par. Então, como Q ao quadrado também é par, eu posso representar Q como 2N. E isso implica, então, que essa equação aqui em cima vai virar, então, 4N ao quadrado igual a 2M ao quadrado, que vai cortar. Então, isso aqui vai ser 2N ao quadrado igual a 2M ao quadrado. Opa, desculpa. A M ao quadrado. Tô ficando maluco. Igual a M ao quadrado. Então, aqui, vocês percebem que eu consigo ficar repetindo isso para sempre. Eu consigo para sempre ficar repetindo e sempre encontrando novos divisores. Eu posso ficar sempre falando que um ou outro é par. Mas lá no início, eu tinha dito que P e Q eram primos entre si. Então significa que não existia fator que divide os dois. E aqui a gente viu que P é par e Q é par, então ambos são divisíveis por 2. E isso então me mostra que, como eu havia suposto que P e Q são primos entre si, nós chegamos a uma contradição. Então isso implica
como existe uma contradição, então vou até botar aqui, ó, num quadradinho vermelho aqui, escrito contradição. Isso implica que não existe P e Q pertencentes aos naturais, tal que raiz de 2 seja igual P e Q. Então, logo, raiz de 2 é irracional. Então aqui a gente provou, usando o método da contradição, que não existem dois números P e Q que vão formar um número que vão formar a raiz de 2. Para qualquer P e Q de qualquer do todo infinito, nunca vai ter dois números que vão chegar à raiz de 2. Muito louco isso. De novo, essa prova é uma prova muito clássica. A gente faz ela, a gente aprende ela no primeiro curso de matemática que você faz na faculdade, você aprende a fazer isso. Mas muita gente tinha me pedido para poder fazer, porque tinha faltado, e realmente tinha. Mas aqui mais um poder disso. Existem outras provas que você poderia fazer, por exemplo, você poderia provar que nenhuma raiz quadrada de nenhum número natural é racional. Então você expande essa prova para poder provar mais coisas. Eu posso fazer depois, se vocês quiserem. Tá bom? Então aqui, ó, um videozinho rápido de matemática, divertidinho para vocês, tá bom? Aquele abraço, beijão, tchau!